Meus amigos, o mercado despencou, o Bitcoin foi buscar patamares abaixo de 80 mil dólares, o que não acontecia há bastante tempo. O medo colapsou o mercado. Isso não fica restringido somente ao mundo cripto. Nós temos a bolsa tradicional americana sofrendo bastante essa semana. Nós temos o dólar americano, apesar de ter se recuperado, tinha caído bastante durante a semana. A gente tem ativos que eram para ser portos seguros, como prata e ouro, colapsando. Prata chegou a cair mais de 40% em um certo período do dia. Tudo isso culminou para esse medo e para uma liquidação absurda de mais de 2,5 bilhões de dólares no mundo cripto. Eu vou explicar para vocês agora a minha opinião de para onde está indo o mercado. Vou falar sobre suportes importantes para o Bitcoin, resistências que se tornam cada vez mais chatas e mais difíceis de ser atingidas e, principalmente, o que de fato levou isso para acontecer, tá? Esse vídeo vai te ajudar a filtrar com todas as informações que eu possuo ao longo desses anos de experiência no mercado trading, desse cenário atual agora. Para você que está pensando em comprar, para você que está comprado, para você que quer alavancar, esse vídeo vai abordar todas essas situações e vai te ajudar a pelo menos ter uma base do que fazer, tá? A única coisa que eu vou te pedir antes de assistir esse vídeo é para curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e também para me seguir lá no Instagram. Antes de começar, é lógico que eu vou ter que tomar aqui o meu cafezinho de Banoff da Little Bean. Esse café é absurdamente bom, é meu parceiro aqui para todas as horas de trading. Eles mandaram esse café para mim e valeu muito a pena porque praticamente já acabou, tá? Então se você quer experimentar esse café maravilhoso de Banoff ou de chocolate com avelã, vá lá no Instagram deles e já adquire o seu. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui no mercado cripto de maneira geral. A gente tem o mercado cripto sangrando absurdamente quando a gente olha nos últimos 7 dias, tá? A gente vê que Bitcoin caiu cerca de 11% no acumulado, Ethereum 17%, BNB 11%, XRP 12%, Solana 14%, Cardano 10%. Enfim, as principais criptos do mercado caíram muito nesses últimos nessa última semana, né? O mercado voltou para o medo extremo. A gente está ali no 18, tá? E aí quando a gente olha o nosso gráfico de altcoin season, a gente está em 31 de 100, ou seja, cada vez mais longe da altcoin. A capitalização total do mercado também caiu, a gente estava tentando estressar os 3 trilhões de dólares, o que era fundamental para retomar a confiança no mercado, e o fato é que agora a gente está com 2,6 trilhões de dólares, tá? Bom, primeiro vamos tentar entender o que aconteceu. No meu ponto de vista, as pessoas tendem a buscar culpados em situações como essa, quando na verdade o que está acontecendo é, digamos, uma transferência de riqueza. Não é um colapso do mercado. É um mercado extremamente volátil, 24/7, que reage antes de qualquer outro mercado. E rumores assim sempre servem para transferência de riqueza, sempre servem para liquidação. Então, no meu ponto de vista, se você não está operando alavancado, se você está em holding, se você tem uma estratégia segura de mercado, ou se você quer entrar agora no mercado, para mim, cara, tá tudo ok. Eu não aconselho a quem tá operando alavancado. É, é óbvio que, como diria aquela música, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Mas eu acredito que momentos de caos assim, a alavancagem não é tão segura. Porém, para quem, por exemplo, quer entrar no mercado, momentos de caos é excelente momento para compra. Ainda mais se você tiver a estratégia correta. É, Você comprar ao som dos canhões e vender ao som do violino é a lei mais antiga do homem, desde que se entende de renda passiva, tá? Então, é, é, por favor, sejam inteligentes. E quem tem posição, cada um tem que saber o calo que se aperta, mas quem está bem posicionado em altcoins com boa octanagem no mercado, em o próprio Bitcoin, que é o porto seguro, no meu ponto de vista, é loucura sair agora do mercado, tá? Bom, vamos seguir o que aconteceu. As narrativas que estão sendo usadas para explicar tudo isso, primeiro,
se diz as tensões geopolíticas em que eu sempre bato na tecla. A última tensão geopolítica que tem sido feita no mundo, deixando as antigas de lado, é a questão do Irã para um conflito maior com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma grande frota é, ali próximo ao Irã, e toda essa região está criando um atrito cada vez maior. Os Estados Unidos, o Trump, ele tem pressionado o governo iraniano cada vez mais para acabar com todo o seu desenvolvimento nuclear do país. E isso tudo, lógico, que um país gerido por um ditador e de tantos anos de ditadura responde de maneira mais agressiva. Não de fato fazendo algo, mas com ameaças. Inclusive, recentemente a gente teve o Irã ameaçando consulados americanos em todo o Oriente Médio, como por exemplo até o do próprio Emirados Árabes. Tá? O que de fato não aconteceu, no meu ponto de vista, isso vai obrigar o Irã a acabar com seu problema nuclear, até porque quando os Estados Unidos quis invadir o Irã e destruir instalações nucleares, ele fez muito rápido. Quando os Estados Unidos quis invadir a Venezuela e prender Maduro, ele fez muito rápido. A potência militar dos Estados Unidos é absurdo. O que eles investem em questões militares é maior do que o PIB brasileiro, infinitamente maior. Então, basicamente, o que os Estados Unidos está fazendo é pressionando o Irã, como já diz os livros do Trump, os livros de negociação do Trump, você tem que negociar com os dois pés no peito, porque depois você tira um e a pessoa acha que está tudo maravilhoso e aguentou o acordo. Então, se ele quer, por exemplo, na questão das tarifas, se ele quer 10% de tarifa, ele ameaça 50. Depois de meses de negociação, ele baixa 50 para 15, para 10, que era o que ele queria. E aí todo mundo acha que saiu vencedor na negociação, quando era tudo que o Trump queria desde o início. Tá? Então, esse daqui essas tensões geopolíticas servem para o mercado ficar nervoso. Tudo isso levou, por exemplo, também em conjunto um colapso do ouro e da prata. Como eu falei no início do vídeo, o prata chegou a colapsar 40%, tá? O ouro, por sua vez, em 2 dias, isso aqui é absurdo. O ouro e a prata eram para ser coisas voláteis, era para ser coisas pouco voláteis, eram para ser reserva de patrimônio. E o que está acontecendo aqui é que a gente teve 16% de queda, mais 16% de queda em 2 dias, na quinta e na sexta da semana passada no ouro. Tudo bem, quando a gente tira o zoom, isso aqui é irrelevante. Porém, é irrelevante porque a gente tem batido topos históricos e recordes cada dia que passa. Porém, isso é assustador, porque é bem atípico e incomum isso acontecer no mercado do ouro, tá? Porém, quando a gente olha toda a situação aqui do mercado cripto, a gente vê, por exemplo, o Michael Saylor anunciando hoje possíveis novas compras em Bitcoin. Tá? Ainda não foi para o histórico do site, mas o que está aqui no site da Strategy, a última compra foi 26 de janeiro. Então, eles têm comprado em peso a Strategy. Tá? Muita gente tem falado que o preço de liquidação da Strategy é em torno de 70 mil dólares. Mentira, eles não têm liquidação, o holding não tem liquidação. Quem é liquidado é quem opera alavancado, é quem, enfim, quem faz esse tipo de coisa. Eles não têm liquidação, falam em questão de empréstimo, mas o empréstimo que ele pegou para comprar mais cripto começa a vencer em 2028. Então o Bitcoin pode chegar a zero, que se ele não vender, ele vai continuar tendo. E o Michael Saylor já disse que vai continuar comprando independente do preço, que no meu ponto de vista é a estratégia correta. Então, se grandes jogadores como o próprio Michael Saylor continua comprando, não só ele, outras grandes instituições continuam comprando, baleias do mercado estão acumulando. Por exemplo, número de endereços ativos da Solana dispara 115%. 4 em cada 10 comerciantes aceitam bitcoins. Ou seja, se nesse momento de caos, os endereços ativos da Solana estão crescendo de maneira estrondosa. Por quê? Principalmente por conta da meme coin da Anthropic, que foi lançada, e da facilidade, da rapidez e das tarifas que são dadas pela rede Solana, pela blockchain da Solana. Tudo isso faz tudo isso aumentar, tá? Tudo isso crescer. E no meu ponto de vista, quando a gente olha o mercado do ouro e da prata com 50 trilhões de market cap, e a gente olha
todo mundo cripto com pouco mais de 2 trilhões de dólares, a gente vê que o mercado é extremamente subprecificado para quem não entende. Isso tá tudo muito barato, porque não faz sentido. O Bitcoin é escasso quanto o ouro. A diferença é que a gente está na era digital. Então, quando a gente vê uma geração mais antiga pensando em imóvel, pensando em ouro, pensando em prata, o que faz todo sentido se você quer proteger patrimônio, e você vê o Bitcoin como sendo um ouro digital do mundo digital, não faz sentido isso tá tão barato do jeito que está. Até porque, por exemplo, quem pensa em ouro como proteção de capital, o que seria uma proteção de capital em fato de ouro? Se você tiver o ouro em espécie na sua casa, o ouro em barra, o ouro em joias. Fora isso, você compra um título em ouro. Ah, tem a proteção do Estado. Se o Estado quiser congelar seus bens, ele vai. Se você compra um título de ouro lastreado em um fundo americano, por exemplo, se ele quiser entrar em algum tipo de guerra fiscal com o Brasil ou qualquer outro que seja e congelar, sancionar o Brasil, você também perde acesso aos seus fundos. Então, até que ponto o ouro é seguro? Se você estiver em casa. Aí você vai me falar, Gabriel, isso serve para o Bitcoin? Serve a mesma coisa. Se você comprar Bitcoin e deixar ele na sua corretora, o Bitcoin também não é seu. E aí, a que ponto o Bitcoin é seguro? Porque a corretora pode congelar seus saques, o governo do país que você tá pode pegar seus Bitcoins. Agora, a diferença é que o ouro você vai comprar é pesado, faz volume, é caro. O Bitcoin, você compra o valor que você quiser, coloca numa cold wallet da vida, é seu, ninguém pega, ninguém tira. Isso é o que eu chamo de proteção. Isso, você sai do país, vai para qualquer lugar, não precisa nem levar sua carteira. Isso é proteção. Então, quando você olha tudo que está acontecendo, você vê que o Bitcoin está subprecificado. Você vê que o mercado cripto está subprecificado. E muito do que está subprecificado é pela quantidade de golpes que ainda existem na rede e pela usabilidade, principalmente enquanto não focarem em problemas e soluções, o que já existe, mas enquanto o principal foco for meme coins e jogos e coisas do tipo, o poder real de tecnologia e informação de dados existente em todo o mundo cripto não faz sentido. E é por isso que vai ser subprecificado. Enfim, já trouxe as principais informações para vocês. Eu vou para o gráfico. Para quem está querendo análise gráfica, eu vou usar o gráfico aqui gratuito do TradingView, tá? Você não precisa pagar para usar o TradingView. Isso aí, eu falo sempre isso para os meus alunos. Eu consigo fazer qualquer que seja a análise gráfica no gratuito, tá? A diferença é que eu tenho acesso a um maior número de indicadores, a mais telas se eu pagar. Fora isso, é tudo igual. Então, se você quer começar a análise gráfica, não assina ainda, vamos estudar, tá? Bom, primeiro eu estou olhando o gráfico mensal do TradingView. Quando a gente olha esses desenhos antigos que eu fiz, né, que eu não apago, só quando está muito zoneado, e a gente vê as nossas ondas de Elliott aqui, já era para estarmos na nossa quinta onda no mensal. E de fato, quando a gente rompeu esse triângulo aqui, deu a entender que seria a nossa quinta onda e que levaria a gente para o topo lá em torno de 180 mil dólares no mínimo. Porém, a gente basicamente não conseguiu fugir muito dessa meta de primeiro topo que eu acertei de 109 mil dólares. Mas a gente ainda não perdeu essa onda de Elliott, tá? A gente perderia se ela fizer um fundo abaixo do fundo da quarta onda, que seria aqui em 74 mil dólares. A gente está próximo, mas ainda não está. Perder essa onda de Elliott significa um bear market? Não. Não. Porém, a gente tem que unir todos os indicadores. Tá? A gente ainda está nesse funil aqui. A nossa LTA serve como suporte nesse momento, que se olhasse aqui a de hoje seria em torno de 66 mil dólares, que no meu ponto de vista é o ponto-chave. Quando a gente volta topos antigos, que é essa região aqui, entre 60 a 69 mil dólares, no meu ponto de vista, perdendo esse topo, a gente entra em um viés de baixa maior e de fato a gente pode começar a pensar em inverno cripto. Porém, não acho que isso vá acontecer agora. Eu acho que o ciclo mudou. A gente não tem como ver a questão do ciclo. Então, como que a gente analisa o Bitcoin? A gente analisa de maneira geral. Quando vocês vão lembrar do evento pandêmico, o Bitcoin colapsou e depois disparou. Então, sempre que a gente tem um bull run absurdamente
ou muitas das vezes o Bitcoin ele tende a ter algum tipo de colapso antes que impulsiona também na liquidação. O preço vai ficando barato, tá? Então a gente tem que analisar tudo com muita calma, tá? Tudo de maneira tranquila, protegendo o capital. Quem não sabe operar nesse mercado, quer proteger capital, tá com medo, eu aconselho vocês a darem uma olhada na nossa consultoria, na nossa gerência de estratégia. A gente vai te ajudar a montar uma carteira baseada no capital que você tem, no seu perfil de investidor. Para quem é um pouco mais conservador, para quem é mais agressivo, a gente vai conseguir te ajudar da melhor maneira possível e te explicar coisas que você não entende. Então, se você sente medo de sozinho, segura na minha mão e vamos embora. Vai lá no nosso Instagram e me chama na DM que eu te mando mais informações sobre isso. Quando a gente olha o diário, agora vamos falar da análise gráfica em si. O preço ele está bem chutado, tá? O nosso RSI já está indicando aqui sobrevenda. A gente está em 23, o preço não tem mais para onde cair nesse momento, sem a gente ter algum relaxamento, tá? É, a nossa canal do Keltner e a nossa banda de Bollinger já estão estourados para baixo. A gente perdeu um suporte importante de 80 mil dólares nesse momento. Então a verdade é que o preço não tem muito para onde cair. A gente se afastou absurdamente da nuvem. Então quando a gente olha também no 4 horas, a gente vai ver que a situação está bem parecida. No 4 horas, quando a gente dá uma olhada, o nosso RSI já está em sobrecompra desde sábado de manhã, tá? Em sobrevenda, perdão. Já estamos bem chutados, operando bem abaixo aqui do canal do Kelten. O canal do Kelten continua apontado agressivamente para baixo, mas a realidade é que a gente não tem muito para onde cair. Outra coisa que fez o Bitcoin cair, eu não sei se vocês vão lembrar que eu falava bem lá do início do famoso DXY. O DXY ele é inversamente proporcional ao Bitcoin. Quando o DXY, que para quem não sabe, basicamente uma cesta, é o dólar comparado a uma cesta de moedas estrangeiras, euro, iene, enfim. Quando o DXY sobe, o BTC cai. Quem quiser tirar print aí. Então, quando a gente tem esse movimento de alta do DXY, é óbvio que o Bitcoin vai reagir caindo se nada acontecer no mercado, tá? Então, tudo isso acumulou para o nosso famoso Bitcoin ter esse respiro. Suportes interessantes para o Bitcoin nesse momento, tá? A gente não tem muito suporte de indicador. Nesse momento, o próximo grande suporte para o Bitcoin seria essa nossa LTA aqui embaixo, que seria na região hoje de 67 mil, 68 mil, até aqui em cima 70 mil dólares. Perdendo essa LTA, a gente iria perto do topo ali do antigo topo de 64 mil dólares, tá? Isso é que antes disso a gente tem os 69 mil dólares, que foi o topo do último ciclo. Esses são os suportes. Resistências chatas que a gente tem nesse momento vai ser, infelizmente, essa região entre 84 mil dólares, principalmente aqui em cima, tá? Em 86 mil dólares. Então vamos falar de resistência chata. 86 mil dólares até 97 mil dólares. Infelizmente, toda essa região a gente tem pontos de resistência chatas e a gente não tem como falar qual a marca de preço aqui dentro vai ser pior de se romper. Eu vou puxar agora aqui para vocês verem uma retração de Fibonacci até o momento atual que a gente está vivendo. Opa! E para vocês verem que exatamente onde eu falei, em 87 mil, caiu como uma resistência interessante, depois 95 mil dólares. Então a gente pode usar uma retração de Fibonacci, uma extensão de Fibonacci, para ver entre esse ponto que eu falei, as brechas de maiores resistências. Beleza? A expectativa que eu vejo principalmente quando a gente vem aqui dar uma olhada no mapa de calor. Cara, deixa eu dar uma atualizada aqui. Quando a gente dá uma olhada no mapa de calor, a gente vê que a gente já teve bastante liquidação, mas a gente ainda tem uma liquidação chata ali na região de 76 mil dólares, de 27 mil dólares. Não é tanto capital. A gente teve 2,5 bilhões de dólares no mercado cripto em um dia. A gente teve, que se não me falha a memória, foi sexta-feira, quase 1 bilhão de dólares somente em Bitcoin em liquidação.
E tudo isso é extremamente brutal para o mercado cripto. Então, a zona de liquidação já está bem chata. A tendência é que as pessoas tendem, nesse momento, a recomprar e a reprecificar sua entrada no mercado. Eu não vou aqui vender para vocês que a gente está, como tem gente vendendo, que nós vamos vivenciar o maior bull run que já foi visto, e muito menos que a gente está no inverno cripto. Teoricamente, deveríamos estar no inverno cripto, sim, quando a gente olha o ciclo passado do Bitcoin. Porém, como eu já falei diversas vezes, o ciclo mudou. A entrada dos institucionais mudou o ciclo, tá? Então fica difícil a gente usar o ciclo passado como métrica. Quando a gente olha o macro mercado, na minha análise, o mercado está extremamente subprecificado. Não faz sentido o topo ter 126 mil dólares. Não faz sentido a Solana ter feito o topo que fez, a XRP ter feito o topo que fez, a Avax ter feito o topo que fez, a SEI ter feito o topo que fez e tão antes quanto foi. Quando a gente teve o halving passado, a entrada de capital e a aprovação dos ETFs foi brutal no mercado cripto. E tudo isso mudou toda essa questão e mudou a forma como a gente olha para esse mercado. Então, no meu ponto de vista, o que eu falo para vocês é a política que eu estou adotando. Eu ainda estou empolgado, tá, com um novo topo. Eu ainda acredito em um bull run, tá? Porém, a luz de alerta tem que estar ligada. Quem quer alavancar, eu esperaria uma estabilização, talvez uma lateralização do preço. Quem quer sair de posição, não acho interessante agora, a não ser que tenha algum motivo pessoal para isso. E quem tem capital para entrar, eu criaria uma estratégia de aportes e entraria no mercado de maneira inteligente, de maneira conservadora em certo ponto. Não dá para você ser conservador totalmente e estar aportando no mercado cripto. Eu vou fazer depois um vídeo de outras criptomoedas, vou falar sobre Solana, vou fazer sobre SEI, vou falar sobre a Vax, vou falar de XRP. Se você quiser que eu fale sobre alguma outra cripto, comenta aqui embaixo. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei e sigo à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Não se desesperem no mercado, deixem o emocional de lado, trabalhem a amígdala de vocês para que vocês estejam cientes da volatilidade do mercado. Gente, o mercado cripto é extremamente volátil. Quedas de 30%, 40%, infelizmente, são normais no mercado. Para quem vive ciclos passados e viveu quebra da FTX, possível proibição da China, enfim, todos esses colapsos do evento pandêmico, todos esses colapsos que a gente pegou em outros ciclos, a gente vê que esse ciclo não tem motivo para tanto estresse assim. Se você está com estresse, provavelmente ou você não entende, ou você está com seu emocional muito em jogo, ou você está posicionado de maneira errada, tá? Bom, era isso que eu pretendia falar para vocês hoje. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Envie esse vídeo para aquele seu amigo que está desesperado. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender.